A Ordem dos Advogados do Brasil e deputados de 7 partidos pretendem recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a sessão que aprovou a redução da maioridade penal na madrugada desta quinta-feira. O novo texto estabelece que os maiores de 16 anos vão responder como adultos quando se envolverem em crimes hediondos como estupro e sequestro e também em homicídio e lesão corporal com morte. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, tudo bem, Ariel? Boa tarde, Adriana. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço estar aqui na TV Câmara. Por que a OAB pode recorrer, então? Ela entende que o projeto é inconstitucional ou o que ela questiona? Ou ela questiona a forma como ele foi votado? O questionamento dos deputados, também da Ordem dos Advogados do Brasil, também da própria Associação dos Magistrados Brasileiros, o próprio ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, se manifestou sobre o assunto e o atual ministro Marco Aurélio também, de que nós tivemos uma manobra legislativa que contraria a Constituição. Apesar do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ter dito que o regimento permitia, mas o regimento não está acima da Constituição Federal. O artigo 60, parágrafo 5º da Constituição, diz que uma matéria rejeitada não pode ser apreciada na mesma sessão do ano legislativo. Então, isso não poderia jamais ter ocorrido e é possível que esse mandado de segurança dos parlamentares e também possíveis ações da OAB gerem aí a anulação dessa sessão que aprovou a redução da maioridade penal nesses casos. Mas a OAB também entende que é inconstitucional a proposta por ela contrariar um outro princípio da Constituição, que é o da isonomia, da igualdade. O artigo 5º da Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei. Agora, nós não podemos diferenciar adolescentes com base no crime que cometeram. Então, que cometeu furto ou roubo, ele cumpre medida socioeducativa e não responde com base no Código Penal. Agora, o que cometeu um estupro, por exemplo, ele responde com base no Código Penal. E essa proposta também é problemática. Eu vou te dar um exemplo, o estupro. O estupro hoje no Brasil, a legislação é tão mal feita que pode ser considerado estupro tanto o caso de um jovem que beija uma outra jovem à força numa balada, ele pode ser considerado como ter cometido um estupro. Alguém que apalpa alguém, outra pessoa no metrô, por exemplo, pode ser considerado como estupro, porque a lei diz que é estupro qualquer ato libidinoso, além das próprias relações sexuais. E é diferente a conduta de quem leva a vítima para um local ermo e pratica atos sexuais da conduta de quem puxou uma jovem na balada e beijou à força, ou de quem apalpou alguém no transporte coletivo. Isso deveria ser constrangimento sexual e não propriamente a prática de estupro. Então, a nossa preocupação também é essa. Nós teremos aí adolescentes cumprindo até de 6 a 30 anos de prisão. Por exemplo, um adolescente de 16 que namorar uma adolescente de 13 anos e 11 meses. Ele pode ser condenado por estupro de vulnerável, pegando até 30 anos de prisão. Então, a total desproporcionalidade com relação Ariel, às penas. Então, a OAB questiona a forma como foi aprovada e também considera inconstitucional. Eu queria que você explicasse que manobra legislativa foi essa? Voltando um pouquinho no início da sua resposta. Nós tivemos 24 horas antes dessa aprovação a rejeição. Então, foi submetida ao plenário da Câmara dos Deputados uma proposta que tinha sido consolidada através da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois foi criada uma comissão especial que discutiu a questão da redução da maioridade penal e aprovou, então, uma proposta que foi apresentada pelo relator Laerte Bessa. Eu até tive a oportunidade de ser ouvido lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, sobre a questão da redução da maioridade penal. Agora, depois de todo esse trabalho dessa comissão especial, tudo acabou sendo desconsiderado. Então, esse relatório, essa proposta que foi para o plenário, ela foi rejeitada.
Daí, 24 horas depois, a mesma matéria praticamente, com muito pequenas mudanças, ela é submetida novamente à apreciação do plenário. Então foi entendido como uma manobra, porque inverteu até a ordem. Nós tínhamos outros assuntos pautados naquela sessão e esse assunto foi colocado novamente em pauta depois de ter sido rejeitado no dia anterior. Então praticamente se tratou da mesma matéria. Por isso que fere a Constituição, porque a mesma matéria não poderia ser apreciada no mesmo ano legislativo, depois de ter sido rejeitada por ser uma proposta de emenda à Constituição. Se fosse uma proposta de lei ordinária, até poderia ocorrer, mas por ser emenda à Constituição, isso não poderia ter acontecido. E muitos parlamentares foram cerceados na sua palavra, no seu direito de discutir o próprio assunto. Então, essa proposta que foi votada, ela sequer foi debatida, ela nem passou na própria comissão especial anterior. Mas, Ariel, o pedido para anular essa sessão já foi feito? Ele já pode ser feito? Já pode ser feito. Já foi, agora, não? Só tem legitimidade para entrar pedindo a anulação da sessão os parlamentares diretamente envolvidos. Porque como ainda é algo interno do Legislativo, a legitimidade para entrar com mandado de segurança, pleiteando que os direitos desses parlamentares foram violados com essa manobra inconstitucional, seria dos próprios deputados. Por isso que eles vão entrar semana que vem com mandado de segurança pedindo a anulação. As outras instituições, elas podem entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, mas isso deveria ocorrer depois do término de todo o processo legislativo, daí tem que passar também pelo Senado, porque agora a proposta... É isso que eu queria saber, porque não acabou ainda o debate, Sim. né? Foi votado em primeira discussão apenas, né? Quais Sim. são os próximos passos? Se o Supremo não anular, e é possível até que o presidente da Câmara coloque em pauta na próxima semana mesmo, então precisa ser aprovada novamente por maioria absoluta, pelo menos 308 dos 513 deputados, e depois dessa aprovação vai para o Senado Federal. Daí lá no Senado Federal ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, pode ser criada uma outra comissão especial para depois ir para o plenário do Senado, onde precisa de 2 aprovações por maioria absoluta. Agora, depois, se possivelmente passar no plenário do Senado em 2 votações por maioria absoluta, não cabe veto da presidente da República, porque se trata de proposta de emenda à Constituição, não se trata de uma proposta de legislação ordinária. Tá, então assim que houver um desdobramento disso, você volta para conversar com a gente, tudo bem? Ok, à disposição. Obrigada, Ariel. Obrigado a você.